Olá, boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal do Celuz no YouTube. Estamos aqui com o nosso querido irmão Maxlane Lacerda. Muito obrigada por aceitar o convite, Max. O Max é trabalhador. Muito obrigado, somos nós que agradecemos. Imagina. O Max, expositor da doutrina espírita, diretor de estudos do Centro Espírita Caminho da Luz, o CECAL, no Lago Oeste, monitor da ESD, de mediunidade, da EAD, de Evangelho Redivivo, na Federação Espírita Brasileira, e expositor espírita para a paz da evangelização infantil e juvenil da SESP. Então, é um grande trabalhador da nossa doutrina. Agradecemos de coração, você ter aceitado o convite. Eu vou fazer a nossa oração na noite de hoje. Que Deus e Jesus nos abençoem na noite de hoje, que o nosso irmão consiga ministrar sua palestra, sua exposição, para alcançar os corações necessitados. Não estamos trabalhando presencialmente, mas continuamos na seara de Jesus, de forma online. Então, que possamos aproveitar a noite de hoje e refletirmos um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita, sobre os espíritos e a influência dos espíritos em nossa vida. Que possamos ter uma noite agradável e que Jesus continue nos abençoando. Que assim seja. O tema de hoje, a influência dos espíritos em nossa vida. Então, que Jesus o abençoe nas suas palavras de hoje, Max. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Então, vamos compartilhar uma tela para que a gente possa conduzir o trabalho e, então, a partir dele, a gente vai, então, determinar o roteiro do nosso estudo de hoje. Então, como Renata já disse, nós vamos estudar a influência dos espíritos em nossa vida, sempre olhando isso à luz da doutrina espírita, como nós sabemos, traz luz bastante para nós. Então, nós estamos falando de influência espiritual. E a influência espiritual, nós podemos investigá-la no Livro dos Espíritos com clareza. Lá na questão 457, Kardec pergunta assim aos imortais: podem os espíritos conhecer nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos responderam a Allan Kardec: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então vejamos que os nossos pensamentos, ao contrário do que muita gente pensa, estão expostos no mundo dos espíritos. E, obviamente, aqueles que têm alcance a nós podem acessar. Quando nos julgamos muito ocultos, disseram eles, é comum que nós temos ao nosso lado uma multidão de espíritos que nos observam. Então vejamos que isto é muito forte, mas não é novo, porque Paulo, o apóstolo, já tinha dito isso em carta aos Hebreus, quando ele disse: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Nuvem de testemunhas pode ser lido aqui claramente como influência espiritual. E deixar de todo o embaraço é tudo que está contra a sã doutrina do nosso Pai. Tudo que é contra o bem é embaraço. Portanto, Paulo recomendou a todos nós que tenhamos limpeza de espírito, que estejamos com a cabeça pura, com o coração puro, para que essa nuvem de testemunhas seja a melhor. Mas, ainda examinando o tema, Allan Kardec pergunta assim: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então, a pergunta dele agora é se os pensamentos que nós temos são só nossos ou se tem pensamentos de fora junto aos nossos. A resposta é essa: vossa alma é um espírito que pensa. Ora, não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro,
contrários uns aos outros. Então, vejamos que, se a gente prestar atenção, o que eles responderam, a gente consegue perceber várias vezes acontecendo conosco. Frequentemente, alguns pensamentos chegam à nossa mente assim como se fossem de fora, como se fossem de supetão, alguma coisa que a gente não estava pensando, não estava planejando, e simplesmente eles vêm. E muitas vezes são até contrário ao que a gente estava pensando. Pois bem, no conjunto desses pensamentos estão sempre de mistura os vossos com os nossos, disseram os espíritos a resposta a essa pergunta. Então, na verdade, estão deixando claramente dito que os nossos pensamentos se misturam com os pensamentos dos espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E é muito comum mesmo, a gente fala assim, mas gente, eu estou pensando nisso. Será que. Mas isso não é pensamento bom? Por que vocês estão pensando nisso? Aí você fica com aquela dúvida, você fica combatendo a ideia. E é exatamente isso que acontece. É só a gente prestar atenção que a gente vai identificar isso que os espíritos disseram. Mas, para não ter dúvida, nós trouxemos mais uma pergunta ainda. Kardec, na questão 459, perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta foi cabal: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, no dia a dia, no comum, são eles que vos dirigem. Atenção, pessoas que começam a estudar o Espiritismo, normalmente aqui têm alguma dificuldade para aceitar essa resposta, porque eles dizem assim, mas então eu não tenho livre-arbítrio, se eles me dirigem. Veja só, cuidado quando analisada esta questão. Por quê? Porque uma coisa é eu dizer no seu ouvido, faça isso. Outra coisa é você fazer. Você tem o livre-arbítrio para escolher fazer ou não fazer o que foi sugerido a você. O espírito suscita ideias em você. O espírito coloca ideias na sua cabeça. Aceitar as ideias que ele colocou corre por sua conta. Ora, se são ideias boas, se você as aceita, você está sendo dirigido por essas ideias boas que você se apropriou delas como se suas fossem. Se são ideias ruins, do mesmo jeito. Se você se apropriar delas, é como se você mesmo tivesse tido essas ideias. Então, você é o responsável por uma e por outra. Se você admitiu ideias boas no seu viver, é sua responsabilidade pelo bem que elas vão te fazer. Mas se você admitiu ideias que não são adequadas e seguiu com elas, foi você que as assimilou por conta própria. Então, atenção, assim como acontece na Terra, as pessoas podem dizer para mim o que fazer. O que fazer ou não vou fazer, corre por minha conta. É exatamente assim que acontece no mundo dos espíritos. Só que preste atenção, nós temos influências de diversas naturezas, boas influências, influências que são ruins, influências que são pouco importantes, e a gente precisa ficar atento. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, André Luiz e Alexandre, a equipe de construtores que estava trabalhando na reencarnação de Segismundo, foi visitar os futuros pais deles. E chegando na casa dos pais, que era a Adeline e a Raquel, esses dois que aparecem no primeiro plano, tinha o pequenininho, o filhinho deles, que é o primogênito, ele só tinha ele à época, e esse filhinho foi intuído e influenciado, em outras palavras, pelo nosso Alexandre, para lembrar os pais que precisa fazer oração. E aí o menininho fala, papai, mamãe, nós não vamos mais fazer a oração? E os pais se assustam, né? Porque o menino nunca falava isso. E de uma hora para outra o menino falou isso. Mas o menino foi intermediário ao que o benfeitor queria levar como mensagem, acordar o casal para reatar aquelas preces que ao longo dos anos eles tinham esquecido de fazer. Então veja que foi uma influência positiva. No livro Nosso Lar, nós vamos encontrar o contrário, influências perniciosas. Quando André Luiz, lá no penúltimo e último capítulo, volta para a sua casa que ele habitou enquanto estava encarnado, ele vai encontrar a sua casa com um novo senhor, um novo homem na casa, a sua esposa tinha casado, além do choque que ele sentiu, ele realmente se recompôs e depois verificou que esse marido estava doente, parece que estava com tuberculose, e ele estava como que desenganado pelo médico.
quando André Luiz entrou na alcova, ou no quarto onde estava o segundo marido da sua esposa anterior, ele encontrou essa imagem. Alguns espíritos que estavam ali influenciando negativamente o doente. Além de estar doente, ainda tinha uma influência perniciosa de espíritos que tinham contra ele alguma coisa. E aí, obviamente, os espíritos benfeitores tiraram eles de lá de maneira adequada, e aí todos nós conhecemos o resultado. Ele recebeu o tratamento espiritual e acabou se curando, para surpresa até do próprio médico, no dia seguinte. Então, nós temos vários tipos de influência em nossas vidas. Por isso que o assunto é grave e nós precisamos cuidar disso. E é por isso que nós precisamos saber se há como ter consciência dessas influências espirituais, porque uma coisa é ser influenciado, outra coisa é saber que está sendo influenciado. Uma coisa é eu pensar que a ideia é minha, outra coisa é eu saber que a ideia não é minha e que eu preciso fazer uma análise sobre ela antes de aceitá-la ou de rejeitá-la. Então, nós vamos estudar aqui agora, verificando como é que a gente faz para ser senhor de si nessas questões de inspiração, de intuição, enfim, de influência espiritual que a gente recebe todo momento da vida da gente. Para isso, nós vamos ter que trabalhar o conceito de mediunidade. Por quê? Porque o nosso querido Allan Kardec nos ensinou que toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. Então, a palavra-chave aqui é sente, ou seja, o verbo sentir, que você pode entender como perceber, como identificar, como suspeitar, como ter consciência de. Então, toda vez que você tem consciência, toda vez que você percebe, toda vez que você suspeita, que você identifica, enfim, que você sente a presença de espíritos ou a influência de espíritos, você é, por essa razão, médium. Não importa a intensidade da sua mediunidade. Você pode ser um médium que mal tem a potência mediúnica, mas que você consegue identificar. Ou você pode ser um médium que tenha, obviamente, maiores poderes de mediunidade. Não importa. Mas a pergunta, então, é como ter consciência dessa influência espiritual? E aí nós vamos ter que fazer primeira colocação. Existem algumas maneiras, nós trouxemos algumas aqui para servir de roteiro para aqueles que estudam conosco saberem conduzir as suas próprias vidas. Uma delas é você começar a preparar para literalmente saber discernir o que é sua do que não é sua a ideia, o que é seu do que não é seu o pensamento. E você tem como fazer isso, desde que você se preocupe em fazer isso e comece a se educar para tal. Por isso que a gente chama de educação da mediunidade. É um processo em que a gente tem que ter domínio sobre nós mesmos e saber identificar quando estamos ou não sendo influenciados. E isso não é de hoje. Allan Kardec perguntou para os espíritos: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E eles disseram a receita clara: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Então, a primeira coisa que você tem que ficar atento, esse alguém vos fala, não é uma voz de uma pessoa como se você estivesse conversando aqui na Terra. É uma voz que você ouve como se fosse um pensamento articulado na sua mente. Então, não é uma voz falando, propriamente dito. É o seu pensamento como se estivesse perguntando para você alguma coisa, que nós vamos ver agora em um exemplo que fica bem claro isso. Mas eles dizem também, para complementar a resposta, que geralmente os pensamentos que são nossos, eles sempre vêm em primeiro lugar. Os que não são nossos costumam vir posteriormente. Então a gente está lá pensando numa coisa e de repente aparece um pensamento atravessado. Esse pensamento atravessado geralmente não te pertence. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem um estudo de casos que nós tiramos do livro Ação e Reação de André Luiz, em que é travado um diálogo entre um espírito, no caso o André Luiz, e um doente no hospital, no caso o Léo, que era uma pessoa que já estava no final dos seus dias na Terra. Ele estava para desencarnar em um processo gradativo de desligamento do corpo. E o André Luiz, junto com o seu mentor, vai fazer a visita a esse hospital e vai se aproximar desse rapaz, o Léo, que estava com tuberculose também. Aquela época de André Luiz, década de 50, década de 40, a tuberculose era muito comum, ainda não tínhamos
encontrado a vacina ou o medicamento, não é vacina, né? O tratamento desse bacilo, mas que agora é raro a gente encontrar, só acontece quando as pessoas realmente não cuidam direito. Então, quando o André Luiz chega lá, ele pergunta se ele conversasse com o Léo, pergunta para o seu benfeitor se o Léo ouviria. E o benfeitor diz que sim. E aí o André Luiz se aproxima desse encarnado que estava na cama e diz ele: inclinei-me sobre o irmão em rude prova e, abraçando-o, indaguei em voz alta: Léo, Léo, amigo, sabe que deixará o corpo em breves horas, não sabes? E o interpelado, disse André Luiz, crendo raciocinar por si mesmo. Olha como é que funciona a coisa. Crendo raciocinar por si mesmo, registrou-me a inquirição, palavra por palavra, qual se lhe fossem transmitidas ao cérebro por fios invisíveis. E como se conversasse a sós consigo, falou pensando. Ó sim, a morte. Sei que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim. Quantas e quantas vezes, minha amiga e meu amigo, você já não passou por situação semelhante? Você acha que está raciocinando sozinho, mas alguma coisa suscitou para que você começasse a pensar naquele assunto. E nesse caso, é alguém que está te influenciando sem que você o veja. Outra forma de você perceber que tem influência ao seu lado, uma delas é a mudança de estado de espírito. Outra é uma mudança súbita de humor, por exemplo, te aparece uma irritabilidade do nada, como se você começasse a ficar irritadiço sem que tenha uma causa. Ou daquela primeira, que é um estado de espírito, Allan Kardec, inclusive, trabalhou essa questão numa pergunta muito bem construída para esse fim que nos interessa. Allan Kardec falou assim para os espíritos: quando experimentamos uma sensação de angústia, uma sensação de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Olha que resposta maravilhosa que os benfeitores disseram. É quase sempre, meu filho, efeito das comunicações que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com elas, essas ideias, tiveste durante o sono. Então, vejamos, você entrou em comunicação inconsciente, você não sabe que ele está perguntando como foi perguntado para o Léo, mas você está comunicando com ele está te ouvindo. Ele sabe que você está respondendo a pergunta que ele te fez, mas você acha que você mesmo fez a pergunta para você. Isso pode acontecer como aconteceu lá no caso do Léo, durante o dia, ou isso pode acontecer durante a noite, quando você desdobra do seu corpo físico, quando você está emancipado parcialmente da alma, sua alma está emancipada, e você vai encontrar com pessoas no mundo espiritual desencarnada, que são os espíritos. E aí você tem conversas com eles e muitas vezes, quando você acorda no dia seguinte, ao longo do dia, você tem algumas intuições dessas conversas. Então, é muito importante a gente perceber que, se a gente ficar atento, a gente fica claramente com certezas sobre estar ou não sendo influenciados. Mas a pergunta que alguém pode me fazer: Max, mas por que é importante estar consciente da influência espiritual? Eu vivi até hoje e nunca precisei disso. Olha, você pode estar enganado. Você não precisou porque não sabia que precisava. Mas se você prestar atenção, você vai ver como é vantajoso você ter domínio sobre isso. Vamos ouvir nada mais, nada menos do que um senhor chamado Allan Kardec. Olha o que ele diz lá no Livro dos Médiuns. Meu filho, seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médium para atrair a si seres do mundo invisível. Não, meu amigo, não é só médium que atrai espírito, não. A faculdade mediúnica em nada influi para isso, assevera Kardec. Ela é apenas um meio de comunicação, em que a consciência da comunicação é nítida. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, de pessoas, seja numa casa espírita, seja na rua, seja onde for, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta, presta atenção nisso, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou seus defeitos, mesmo na ausência de qualquer evocação, mesmo na ausência de qualquer chamamento, mesmo na ausência de você fazer uma prece e pedir para que ele venha, porque as nossas preces muitas vezes são ouvidas. Quando os espíritos podem, eles vêm. Então, aqui nós deixamos claro
que quem vai atrair o espírito é o como você vive, se você tem qualidades ou defeitos. Se você tem vocações para o bem, você vai atrair espíritos com o mesmo perfil. Se você tem vocações para os vícios, você vai conviver com esse tipo de espírito também, porque os semelhantes se atraem, e isso é lei. Então, Kardec diz: essa influência, meu filho, é permanente. Não adianta falar, não quero mais espírito aqui na minha casa. Está todo mundo proibido de entrar. Desculpa. Você não vai conseguir essa aceitação deles. Essa influência é permanente. E mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou neles mesmo não creem. Às vezes a pessoa nem crê, não existe espírito. Esses estão expostos a sofrê-la como os outros, e mesmo mais do que os outros. Por que, senhor Kardec? Porque não tem como contrabalançá-la, meu filho, nem suspeita que tem espírito do lado dele. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite-se veja o inimigo. Kardec usou a expressão inimigo aqui, que ele estava tratando de espíritos malfeitores nesse texto. Então, se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir e combatê-lo com suas próprias armas. Porque agora fica mais fácil, porque você sabe que não está só. É como se você tivesse diante de uma pessoa que está te ameaçando, se você a vê, você tem como se proteger, como se defender. Agora, se a pessoa faz uma tocaia e te pega num momento em que você não está vendo, você está desprevenido, você fica em desvantagens. É exatamente o que acontece com os espíritos, disseram Kardec. Quando você não está vendo, você está em desvantagem. Sem essa faculdade, o espírito age na sombra. E tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer, e realmente faz muito mal. Daí porque a amiga e amigo, se você que nunca se preocupou com isso, começa a se preocupar. Muitas brigas de casais, muitas brigas de amigos são incitadas pelo mundo espiritual, infelizmente, de nível evolutivo mais baixo. Irmãos que ainda não acordaram para a verdadeira realidade da vida. Então, atenção, eles podem fazer mal e realmente fazem muito mal. Quando alguém se torna consciente, já não é mais inconsciente, como a gente viu na pergunta anterior, da influência espiritual, essa pessoa literalmente passa a ser um médium. Um médium intuitivo, um médium inspirado, um médium de pressentimentos, mesmo que ele nunca tenha ido numa reunião mediúnica, que nem mesmo vá. Ele é um médium, não importa. E se nós prestarmos atenção, a maior parte das pessoas, a esmagadora delas, são médios e não sabem que são, por isso a gente chama de inconsciente. Mas um pouquinho de esforço para perceber, ele deixa de ser inconsciente, como já vimos aqui agora, e se torna consciente. Rapidamente, para a gente conhecer um pouquinho de cada um deles, os médios intuitivos são aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Então, na classificação de Allan Kardec, médios que são chamados intuitivos, eles geralmente escrevem a mensagem, a intensidade da mensagem é mais forte do que no médium, por exemplo, de inspiração. O médium intuitivo age como faria o intérprete. Então, ele está ouvindo o que o espírito está falando e está escrevendo, tentando reproduzir com fidelidade o que o espírito está querendo passar. Já o médium inspirado, ou involuntário, olha a palavra involuntária aqui, que significa o seguinte: a sua revelia, ele vai te inspirar, se você está consciente ou não. Então, por isso que quando você não é médium, propriamente dito, você acaba sendo involuntário, você não tem como contrapor. E aí você, obviamente, beira daquele inconsciente. Você não é totalmente inconsciente, porque aqui você já é caracterizado como médium inspirado. Mas você não pode impedir a comunicação na maior parte das vezes. Todo aquele que, tanto no estado normal, ou seja, no seu dia a dia, você está andando, você está no ônibus, você está na rua, como no extra, você está dentro de uma reunião mediúnica, você está em um transe mediúnico, recebe pelo pensamento comunicações estranhas, as suas ideias preconcebidas, aquelas que você já traz em você, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Veja que é a mesma coisa que nós vimos lá atrás. As ideias são estranhas a que você está acostumado, só que aqui você percebe que elas não são suas. Aqui você capta-as e sabe discernir, separando o que te pertence do que está vindo de fora. A mediunidade de inspiração é, por isso, uma variedade da mediunidade intuitiva. Só que aqui você não precisa escrever. Você pode estar na rua e você pensa naquele assunto e continua com sua vida normal, como se nada tivesse acontecendo. E ninguém percebe que você está em transe, porque o seu transe, no caso, é vamos dizer assim, inexpressivo. As pessoas não notam, não tem nenhuma aparência externa. E tem o médio pressentimento,
Muitas vezes, o pressentimento é o resultado de comunicações ocultas, que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médios de pressentimentos, que nada mais é do que uma variedade dos médiuns inspirados. Quantas pessoas, se a gente começar a perguntar para os amigos que nos assistem, as amigas, nós vamos verificar quantas pessoas já não tiveram esse tipo de pressentimento de alguma coisa, algo que aconteceria no dia seguinte, que realmente aconteceu. Isso é muito mais comum do que as pessoas costumam considerar. E para a gente ir caminhando para o entendimento final do assunto, a partir do que nós vimos, dá para chegar à conclusão que tem tipos de influências. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem. Então, veja que bacana. A tendência é nós sermos orientados, ou seja, sermos influenciados, sermos inspirados ou intuídos pelos espíritos que nos querem bem. Só deixamos de receber essas inspirações quando nós optamos por tal. Então, se eu resolvo seguir o caminho que não é o que foi estabelecido quando eu fiz o meu planejamento reencarnatório, não é o caminho do bem, mas o caminho que está transviado, aí eu dou a abertura para que outros irmãos me acompanhem. Por quê? Porque eu abro o lado dos meus defeitos que eu atraio exatamente aqueles que têm os mesmos procederes. Mas se eu não fizer isso, se eu seguir a regra do bem viver, seguir cumprindo o evangelho, fazendo bem pelo bem, independentemente de onde eu estiver e com quem eu estiver, eu estarei sempre sendo seguido por espíritos que me querem bem e que me influenciarão para o bem. Então, nós vamos chegar à conclusão, com base no que estudamos, que os espíritos podem sim nos influenciar em dois estados: no estado de vigília e durante o sono, como nós vimos agora há pouco, tanto no bem como no mal, em duas situações. Vamos rapidamente dar uma olhada no estado de vigília aqui, com influência negativa. Nós vimos um no estado de vigília, que foi o caso do Léo, que foi uma influência positiva. Vamos ver uma negativa aqui. Está no Evangelho, olha que bacana. Jesus estava dialogando com os seus apóstolos, tinha perguntado quem era o filho do homem, quem eles diziam que ele era, ou seja, o filho do homem, e acabou que Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e foi, obviamente, uma inspiração do alto. Aí, depois disso, Jesus começou a falar para eles, a mostrar para os discípulos que era necessário que Jesus fosse a Jerusalém, que ele padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que, por fim, fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Veja, Jesus já tinha dito isso duas vezes no Evangelho de Mateus, você percebe isso duas vezes antes desse diálogo aqui. Mas Jesus precisava preparar os nossos queridos apóstolos para o que viria, que os apóstolos ainda não tinham caído a ficha. Eles achavam que Jesus era invulnerável, que Jesus não se deixaria entregar como um cordeiro, como ele o fez. E por isso Jesus tentava preparar. Mas olha a reação de Pedro. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Olha, Pedro repreendendo Jesus, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Olha o que Jesus fala para o menino, tadinho. Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, tadinho do Pedro. Mas não era com Pedro que ele estava falando, gente, era com o Espírito que estava influenciando Pedro. Olha a leitura que você faz dessa passagem. Para trás de mim, Satanás, ou seja, o Espírito, que era naquela época chamado os espíritos que tentavam fazer perturbação, era chamado demônios, Satanás, eram esses termos. Então, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Gente, se um Pedro, com todo respeito, que é o apóstolo, foi influenciado ao mesmo tempo, pouquinha coisa depois que ele foi influenciado pelo alto, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Logo depois, não, Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor, foi influenciado por forças negativas. Quem somos nós para falar, não, eu estou protegido, eu não sou influenciado por força negativa, não. Atenção, meu amigo, ninguém está isento, só está isento aquele que já é perfeito. E só teve um na Terra, desculpe eu tenho que te falar isso, mas só teve um na Terra, que foi Jesus Cristo. Todos os outros estão sujeitos a serem influenciados. Daí porque conhecer é fundamental. E outro tipo de influência que nós temos é durante o sono. Aqui nós trouxemos um exemplo, que é uma influência de auxílio. É um estudo de caso que está no livro Recordações da Mediunidade, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira.
lá tem uma premonição, que é uma preparação para os testemunhos duros que alguém vai atravessar. E aí, o doutor Bezerra é que responde essa pergunta à nossa querida Ivone. Ele diz que existem vários processos pelos quais o homem, ou a pessoa, poderá ser informada de um ou de outro acontecimento futuro importante da sua vida. Por que esse acontecimento futuro? Porque você fez o planejamento reencarnatório e vai chegar um momento que vai alcançar aquele momento que você vai ter que passar por aquela prova, por aquele testemunho difícil. Então, para você, isso é futuro. Mas quando você estava desencarnado, você tinha aquilo como presente. Então, na verdade, presente e futuro se confundem aqui. E aí o doutor Bezerra diz que, comumente, se a pessoa faz jus a essa advertência ou lembrete, então não é qualquer um que é avisado, hein, gente? Tem que fazer jus, tem que ter merecimento. É um amigo do além, é um parente, ou até seu espírito familiar, ou até mesmo seu anjo de guarda, disse o nosso querido Bezerra de Menezes, que lhe comunicam o fato a realizar-se, preparando-o para um evento que geralmente é grave e doloroso, como, por exemplo, uma partida de alguém querida, ou a sua própria partida, uma doença grave que vai aparecer, um fato que vai causar muito abalo emocional em você, abalo psíquico, abalo psicológico. Então, esse tipo de comunicação que se faz durante o sono tem o fim de te preparar para a luta que você terá que enfrentar se você for objeto desse comentário. E, por fim, uma influência criminosa, ao contrário daquela outra, que também acontece durante o sono. E está lá no livro Libertação, que tem o capítulo 6, Observações e Novidades, que André Luiz escreveu. Forjando crimes enquanto dorme. Eles estavam numa cidade estranha, que era uma cidade que estava numa área ubralina, uma região muito densa, muito baixa, de vibração muito baixa mesmo, onde os habitantes de lá, inclusive, muitos deles deformados. Aí o benfeitor diz a André Luiz e a nós outros, a determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham em zonas de contato conosco. É claro que durante um determinado período dos 24 horas, um lado do hemisfério da Terra está dormindo e o outro está acordado. Só que ele diz que 3/4 da população, então, vai estar no processo de contato com eles, desses que estão dormindo. Então, isso que você está vendo aqui, que é uma cena, você está vendo na cabeça dessas figuras que foram desenhadas pictograficamente, elas foram indicações de que eles são encarnados, porque é o cordão fluídico que liga você ao corpo físico. Os que não têm isso são os desencarnados, mas são espíritos do mesmo jeito, se encontram, como estamos mostrando nesse desenho aqui. O problema é se você encontra pessoas que querem o bem ou pessoas que querem o mal. Aí é que é o problema. E aí diz o André Luiz no seu livro que a maior parte desses 3/4 permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então vejamos que, olha, a maior parte daqueles 3/4 estão nas zonas umbralinas densas. Zonas umbralinas densas. Daí dá para você entender o que ele vai dizer depois. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Os grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. Ou seja, ali se arquiteta os movimentos de assassínios, ali às vezes uma pessoa acorda no dia seguinte com intenções estranhas, elas foram construídas nesses colóquios que foram feitos durante a noite. Então, pessoal, agora que nós já estamos com esse conhecimento que é muito importante para nossas vidas, precisamos fazer algumas reflexões. Pergunta 469 de O Livro dos Espíritos. Kardec falou assim: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, já que não podemos evitar que eles nos influenciem, como ficou claro, que influenciarão. Mas como é que nós vamos neutralizar esses maus espíritos? Como? E eles responderam, meu filho, fácil, você já sabe essa resposta. Pratica o bem e põe em Deus toda a sua confiança e você irá repelir a influência dos espíritos inferiores e você irá acabar com o império que eles desejam ter sobre você. Se você fizer o bem, se você tiver fé em Deus, acreditar que Deus é realmente o supremo
Criador de todos nós e tudo pode, que nós, obviamente, temos que nos vincular a Ele e cumprir a sua vontade, que é fazer o bem pelo bem de todos. Se você fizer isso, minha amiga e meu amigo, não tem como esse ser atrás para você. Por quê? Porque você estará emitindo um tipo de magnetismo que não dá atração para ele. Só dá atração para aqueles que têm esse mesmo tipo de emissão mental, que é a emissão do coração, a emissão do bem. Então, quando você faz isso, você realmente irá atrair para você pessoas ou espíritos do bem e irá, com certeza, repelir, eles não conseguirão se aproximar de você, os espíritos que não querem ainda o bem. Mas a pergunta que nós fizemos aqui para os nossos últimas considerações. Como é que eu posso ser ajudado na tarefa de fazer o bem? Porque ela não é uma tarefa fácil. O mestre de Lyon nos ensina que a inspiração procede principalmente dos espíritos que querem o nosso bem e cujos conselhos muito a miúde cometemos o erro de não seguir. Então, se a gente já consegue discernir o que é pensamento do bem e o que é do mal, se a gente não segue o que é do bem, estamos jogando fora a oportunidade. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Sabe aqueles momentos da sua vida que você está perdido, você não sabe para que rumo vai? Seja que for caso material, seja um caso moral, seja um drama emocional, seja um testemunho difícil. Se nessa hora você tiver aquela vontade de fazer uma prece, você irá receber inspiração. Olha o que ele diz, que cada um, pois, invoque. O que é invocar? É chamar. E você chama através da prece. Invoque com fervor e confiança em caso de necessidade e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem por encanto. Aí alguém pode dizer assim, Max, mas eu fiz isso uma vez e não veio nenhuma resposta. É que quando não vem resposta, se você fez isso realmente do coração, é porque aquela experiência tem que fazer sozinho. É como o pai que não vai lá fazer a prova para o aluno na escola. Ele tem que fazer a prova sozinho. E aí seu benfeitor não irá te ajudar, porque é a prova que você precisa fazer. Mas nos momentos difíceis, testemunhais, você não tem a menor dúvida que eles estarão do seu lado. E não tenha dúvida disso. Por isso, crianças que estão aqui comigo, eu digo crianças brincando, no sentido de que nós estamos todos aprendendo como crianças no educandário do espírito. Por isso, prestemos atenção que esse assunto é muito mais antigo do que nós estamos imaginando ser. Jesus já nos chamou a atenção para isso há muito tempo, quando ele disse, meu filho, atenção, vigia, vigia. Lembra de Paulo? Tem uma nuvem de testemunhas. E se você perceber que o que está te chegando não é conveniente, não está de acordo com a sã doutrina, ora, meu filho. Ora por quê, Senhor Jesus? Ora para que você não entre em tentação. Mas o que é entrar em tentação, Senhor Jesus? É você entrar na vibração dele e fazer a vontade dele e não a vontade do Pai. Aí então virá a sua perdição, porque toda e qualquer ação será de sua responsabilidade, conquanto ele também terá que responder por estar influenciando para o mal. Mas isso é com ele, a sua responsabilidade não será atribuída para ele. Então, gente, muita atenção. Veja o que você está pensando, o que você está falando e o que você está fazendo. Se não estiver de acordo com a sã doutrina de Jesus, acenda a luz amarela e, se for o caso, acenda a luz vermelha, pare, faça uma oração e siga na direção contrária daquele pensamento. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Maravilha, Max. Realmente, né, é muito importante a gente conseguir receber as influências do bem dos nossos irmãos, né, amigos que estão no plano espiritual, né? E para isso nós temos que sintonizar com a energia deles. Então, quando a gente, né, acaba desviando um pouco da doutrina do Cristo, a gente sintoniza com irmãozinhos, né, que estão nesse mesmo padrão vibratório, não é mesmo? Então, quando a gente, né, a gente tem que se esforçar para manter, né, a nossa fé e as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, de acordo com a doutrina de Jesus, para que possamos receber toda essa influência positiva
né, dos nossos irmãos benfeitores, nossos mentores espirituais, que estão a postos para nos ajudar, né? Com certeza. Com certeza. Você pode fazer a oração final? Alegria. Então vamos todos nos aquietarmos intimamente e vamos rogar ao nosso Pai Celestial para que possamos ter forças para seguir as suas leis, cumprir os seus mandamentos, sobretudo o mandamento maior de nos amarmos uns aos outros, amando o Pai. Que nós tenhamos este roteiro seguro que o teu filho Jesus nos trouxe para podermos aproximar-nos de ti cada vez mais rapidamente e cada vez com mais segurança. E te pedimos, Senhor Jesus, que nos auxilie na vida em que travamos as nossas lutas para nosso próprio bem, que possamos ter a permissão de teus benfeitores, Senhor, para nos auxiliar nos momentos em que sozinhos tenhamos as dificuldades de vencer os óbices que nos são impostos. Ajuda-nos, Mestre Jesus, permitindo que eles, os teus benfeitores, nos acudam. Irmãos, benfeitores espirituais, amigos espirituais, muito obrigado pelas inspirações sempre benevolentes que recebemos, sempre instrutivas e claras. Que nós possamos, irmãos, ter sempre o espírito limpo para recebê-las e seguir o caminho do bem. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Agradeço muito, Max, né, por você ter aceitado o convite da noite de hoje. A sua explanação foi maravilhosa, muitos ensinamentos, né, e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Né? E muito obrigada a todos também pela companhia na noite de hoje. Né? Fiquemos todos em paz. Que assim seja. Muita paz. Muito obrigado. Muito obrigada.